Olá. Hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, cedo ou tarde todos nós visitamos, né? O da enfermidade. Com certeza, é um tema universal. Exato. E a base da nossa conversa hoje é um conjunto de textos bem interessantes sobre o Dia Mundial do Enfermo, que acontece em 11 de fevereiro. Hum, O legal é que o material não trata isso como, sei lá, uma simples data no calendário, sabe? Mas como um ponto de partida para reflexões bem profundas. sim, que vão do cuidado diário até questões espirituais, né? Isso mesmo. E a nossa missão aqui é justamente essa: tentar desempacotar o que está por trás da data. Entendi. Os textos são quase um convite para a gente pensar sobre solidariedade e principalmente sobre o que significa cuidado humanizado num mundo que está cada vez mais técnico e mais acelerado. Exato. E o material já começa assim, nos colocando diante de um espelho de duas faces. Como assim? De um lado está a experiência de quem adoece, que é um mergulho na própria vulnerabilidade. Do outro, o papel de quem cuida. Ah, entendi. E aqui não falamos só de médicos e enfermeiras, mas da família, dos amigos, da comunidade inteira. A grande provocação dos textos é que essas duas faces são inseparáveis. Ótimo ponto. Vamos começar por aí, então, pelo propósito central. Um dos textos é bem direto. Uhum. Ele diz que a data foi criada para promover a reflexão, a solidariedade e o cuidado. Mas a frase que realmente me pegou foi outra. Qual? É mais do que uma data simbólica. Isso, para mim, sugere uma intenção de impacto real, sabe? De mudança de comportamento. Sim, e o fascinante é que essa mudança não é pequena. O que as fontes estão argumentando, no fundo, é um contraponto à forma como a medicina moderna e a sociedade operam. Certo. A gente se tornou especialista em consertar o corpo, no conserto biológico, mas talvez a gente tenha virado amador na conexão humana. Nossa, forte isso. E a tese aqui é que essa segunda parte não é um extra, um plus agradável. É um componente crítico da própria cura. Isso muda tudo. Então não é sobre ter mais tecnologia, mas sobre resgatar algo que a gente talvez tenha perdido no caminho. Exatamente. E para entender por que essa conexão é tão vital, os textos nos levam para dentro da experiência de adoecer. A descrição é muito vívida. É verdade. A doença não atinge só o corpo, né? Ela reverbera na mente, no emocional. Traz um combo de limitações, medos e uma incerteza que pode abalar as estruturas de qualquer um. Totalmente. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque em meio a todo esse caos, o material aponta para uma virada de chave. Ele sugere que a enfermidade, ao nos forçar a uma pausa, pode também despertar valores que a correria do dia a dia soterra, como paciência, humildade, resiliência. É como se, no silêncio imposto pela dor, Isso, uma força interior que a pessoa nem sabia que tinha tem a chance de aparecer. e essa dualidade nos leva a uma das ideias mais potentes e, eu diria, mais delicadas do material, que é a questão da escolha. A da escolha. Sim, tem uma frase de impacto que diz: ninguém escolhe adoecer, mas todos podem escolher como lidar com a dor. É uma ideia poderosa, sem dúvida. Devolve um senso de agência para quem está sofrendo. Mas, Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa abordar com cuidado. como assim? Você acha que essa ideia pode ser problemática? Problemática não, mas precisa de nuance, sabe? É uma linha muito tênue. Entendi. Para muitas pessoas, essa ideia é libertadora. Ela contrapõe o vitimismo, abre espaço para coragem, para busca por ajuda. Certo. Contudo, os textos parecem nos alertar para não simplificar demais. Para alguém que enfrenta uma dor crônica incapacitante ou um diagnóstico terminal, a linguagem da escolha pode, se for mal colocada, soar como uma cobrança. Ou até uma culpa, né? Exato, como culpar a vítima pelo seu sofrimento. O ponto central, me parece, é que mesmo no menor dos espaços, a atitude interna ainda é um campo onde se pode atuar. Não é sobre controlar dor, mas sobre como se relacionar com ela. Entendi. É sobre a atitude, não sobre o resultado. E essa ideia de se relacionar com a dor abre a porta para o outro lado da equação, né? O cuidado. Isso. Se a pessoa doente pode se abrir ao cuidado, isso só funciona se houver alguém para oferecer esse cuidado.
E os textos são bem claros sobre quem são essas pessoas. Uhum. Eles mencionam os profissionais de saúde, claro, mas dão um peso enorme aos familiares, cuidadores, amigos, voluntários e, de forma mais ampla, à sociedade. Pois é, e se a gente conecta isso ao quadro geral, a mensagem é de uma responsabilidade compartilhada, quase um contrato social. Um contrato social, gostei. O cuidado deixa de ser um ato puramente técnico, confinado a um hospital, e se torna um ato social, uma rede de amparo. Uma das fontes resume isso de uma forma brilhante. Qual? Diz que um gesto de atenção, uma palavra amiga ou uma presença silenciosa podem aliviar mais do que imaginamos. Isso é revolucionário, porque desafia a nossa obsessão por soluções e nos lembra do poder do simples ato de estar com. Exato. Tá, mas e na prática? O que seria essa responsabilidade da sociedade? Isso vai além da gentileza individual, né? Com certeza. Significa políticas públicas que amparem cuidadores familiares que muitas vezes adoecem junto. Significa criar ambientes de trabalho compreensivos. Cidades mais acessíveis. Cidades mais acessíveis. Mas, no nível mais fundamental, significa combater a ideia de que a doença é um problema privado a ser resolvido a portas fechadas. É entender que a vulnerabilidade de um é um reflexo da nossa vulnerabilidade coletiva. Essa ideia de coletividade me leva a outro pilar da discussão, a dignidade humana. O material é muito enfático nisso. E precisa ser. Uma citação diz: mesmo diante da enfermidade, a pessoa não perde sua dignidade, seu valor ou sua importância. A doença é descrita como uma fase, não como a identidade da pessoa. Isso parece óbvio, né? Parece, mas na prática, quantas vezes a gente trata alguém como o paciente do leito 5 ou aquele com tal doença? Exatamente. Essa distinção é a essência do cuidado humanizado. É a diferença entre tratar uma doença e cuidar de uma pessoa. Certo. Quando os textos afirmam que a doença não define o indivíduo, eles nos forçam a lembrar que por trás de um prontuário existe uma biografia. Alguém com sonhos, medos, uma história. Que vai muito além da condição atual. Isso. A proposta da data, então, é unir ciência, cuidado e esperança. O objetivo não é só cura do corpo, mas o fortalecimento emocional. É um lembrete de que a competência técnica sem compaixão é incompleta. Falando em diferentes formas de encontrar sentido e esperança, o material entra numa parte bem específica. Uhum. Até agora a gente falou de uma perspectiva mais universal, humanista, mas os textos também dedicam uma seção a um sistema de crenças específico para ilustrar como a espiritualidade pode ser uma ferramenta. Que é a visão do espiritismo kardecista, né? Exato. E sob essa ótica, a experiência da doença ganha uma nova camada. Uma camada de significado? Isso. Os textos explicam que, para essa doutrina, a enfermidade não é vista como um castigo, mas como uma oportunidade de aprendizado, reajuste e crescimento interior. É uma ressignificação da dor, então. Totalmente. A ideia central é que a limitação do corpo pode funcionar como um catalisador para a reflexão, despertando valores e fortalecendo a fé. O que eu achei mais interessante aqui, e as fontes fazem questão de ressaltar, é que essa abordagem não se opõe à medicina. Muito pelo contrário. Não mesmo. Um dos textos afirma que ciência e espiritualidade caminham juntas. O que se propõe é uma abordagem integrativa. A ciência cuida do veículo físico, enquanto a espiritualidade oferece um andaime de significado para a experiência. Elas se complementam. Perfeitamente. Uma não anula a outra. Exato. E, para tangibilizar essa visão, o material traz umas mensagens curtas, quase poéticas. Tem uma que parece ter sido escrita para um vídeo. Ah, eu vi essa. Diz assim: a enfermidade pode limitar o corpo, mas nunca diminui o valor do espírito. Cuidar, acolher e respeitar também são formas de cura. É uma síntese muito eficaz dessa filosofia integrativa, né? Muito. E tem um outro trecho, mais lírico, que eu achei particularmente tocante. Qual? Ele diz: quando o corpo silencia, a alma aprende a falar mais alto. Na pausa imposta pela dor, o coração reaprende o valor do tempo, do cuidado e da presença. Lindo isso. E conclui com uma frase que amarra toda a ideia de jornada. A doença passa,
mas o aprendizado permanece. Nossa, isso captura muito bem a visão da enfermidade não como um obstáculo, mas como um capítulo, talvez doloroso, mas transformador. Exato. E a conclusão dessa parte do material consolida tudo, né? A visão espírita, como apresentada ali, reforça a enfermidade como um chamado à reflexão. Isso ecoa os temas da dignidade e da empatia, que a gente já viu, mas agora sobre a luz de um propósito transcendente. Certo. Então, se a gente for, sei lá, destilar as grandes ideias que surgiram dessa nossa conversa, Vamos lá. fica claro que o Dia Mundial do Enfermo é proposto como muito mais do que um evento. É um lembrete, né, sobre empatia, sobre cuidados, sobre respeito incondicional à dignidade. Sim, sobre deslocar o nosso olhar da doença como um evento puramente biológico. Para entendê-la como uma experiência humana total, que atravessa todas as dimensões do nosso ser. Perfeito. A síntese final que podemos extrair das fontes é que, não importa a crença pessoal de cada um, a mensagem universal é de que a compaixão e a conexão humana são indispensáveis. Sempre, mas especialmente em momentos de vulnerabilidade. Exato. O cuidado verdadeiro, aquele que de fato acolhe, é a fusão da competência técnica com a compaixão genuína. Uma sem a outra resulta num cuidado frio ou ineficaz. Mas juntas. Juntas, elas têm o potencial de curar, mesmo quando a cura biológica não é mais possível. Para fechar, quero deixar uma provocação final, que nasceu de uma frase que a gente até já citou, mas que ficou ecoando para mim. Manda. A fonte diz que uma presença silenciosa pode aliviar mais do que imaginamos. Isso me fez pensar. A gente vive numa cultura da ação, da solução, né? Quando alguém sofre, nosso primeiro impulso é dar conselhos, dizer vai ficar tudo bem, tentar consertar a situação. Preencher o silêncio a qualquer custo. Exatamente. A provocação que fica é: qual é o verdadeiro valor e talvez a imensa dificuldade de simplesmente resistir a esse impulso, de apenas estar presente para alguém, compartilhando o silêncio, sem a pressão de ter as palavras certas, oferecendo só a segurança da companhia. É uma ótima reflexão. Talvez o cuidado mais profundo não esteja no que a gente faz ou diz, mas na nossa capacidade de simplesmente permanecer ao lado.